Salve galera do canal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Ellison Rosa, mais conhecido atualmente como Leco. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha trajetória no LPO, como começou e como eu cheguei até onde eu estou agora, tá? Então, para quem não sabe, a minha história no esporte ela começou muito cedo, tá? Eu tinha problemas de crescimento, né? E na minha infância, a minha mãe me levou para o pediatra, né? Meus pais me levaram e aí ele aconselhou que eles me colocassem em algum esporte para ver se isso estimulava o meu crescimento, né? E esse médico, minha mãe perguntou para ele que esporte ele recomendava, ele indicou ginástica. Então, esse foi meu primeiro esporte. Só para contextualizar, eu nasci no interior de Minas Gerais, uma cidade pequena chamada Viçosa. Tem uma universidade muito grande, né? É uma universidade bem conhecida por sua qualidade, né? Pela qualidade dos seus cursos, pelo doce de leite de lá, que é sensacional, e pelas pessoas maravilhosas também, puxando a sardinha. E dentro dessa universidade, no campus de educação física, havia muitos projetos de extensão. E o meu pai, por ser funcionário público, trabalhar nessa universidade, eu tinha acesso, né, a esses programas que eram feitos lá dentro desse campus. E por conta disso, eu pude iniciar, né, na ginástica, tá bom? E eu fiz a minha primeira competição, inclusive, nessa modalidade, nesse esporte. Eu tenho fotos, e a minha primeira medalha foi na ginástica, né? E aí eu treinava de manhã, né? E estudava à tarde. E aí, quando eu comecei a estudar de manhã, eu não pude mais ir para ginástica, eu tive que parar. E aí eu comecei a jogar futebol. Jogar futebol, uh, futebol de campo, né? Que por muitos anos foi a minha paixão. Disputei campeonatos e tudo mais. E aí na escola também participei de atletismo, torneio intercolegial, né? Atletismo, participei de handball, futebol de salão e nunca deixei de jogar meu futebol, que era paixão. E um dia passando pelo campus, a Beth, que era a treinadora lá do levantamento, me convidou para fazer um teste. Ela falou: "Oh, você tem um biotipo legal, por que você não vem aqui fazer um teste? Eu acho que você ia se dar bem no levantamento." Eu titubeei e pensei: acho que não. Olha, para vocês terem uma ideia, lá em 1999 foi isso. Tinha o levantamento olímpico já dentro do campus da UFV, da Universidade Federal de Viçosa, que é um esporte agora que está sendo massificado, né? Naquela época, nessa cidade pequenininha no interior de Minas, eu tive a oportunidade de conhecer o levantamento de peso por meio da Beth, né? Eu fiz o teste, fiquei muito dolorido no outro dia e pensei assim, né? Puxa, acho que não é para mim essa modalidade, futebol é mais gostoso. E voltei pro futebol. Tempos depois, um amigo que estava treinando falou que a Beth tinha falado de mim, que eu tinha potencial e tudo mais. Eu tinha vindo de uma desilusão no futebol e aí resolvi, né? Pensei, por que não? Por que não? Voltei, né, pro levantamento, isso foi no ano de 2000, esse meu retorno, e comecei a gostar. 3 meses depois de ter iniciado, teve um campeonato mineiro, eu participei, e por causa de 5 quilos, eu acho, 3 quilos, alguma coisa assim, eu não consegui me classificar para o campeonato sul-americano júnior, né, sub-20. E eu lembro que eu fiquei bem chateado, mas ao mesmo tempo fiquei esperançoso, né? Porque eu vi aquelas pessoas ali que treinavam comigo, que eu já conhecia, indo viajar para um país, né, diferente, coisa que eu nunca tinha pensado antes, na possibilidade, né? Um dia eu poderia conseguir fazer isso. E aí
meu primeiro pensamento foi: na próxima competição eu vou treinar e vou viajar para o exterior. E acho que pouco mais de 4 meses depois, teve uma outra seletiva, né, para um campeonato sul-americano. Dessa vez, esse tinha sido o primeiro na Venezuela, e esse segundo na Colômbia. Esses países, Venezuela, Colômbia, tem uma tradição muito legal no LPO, né? Tem medalhistas olímpicos, Colômbia tem campeões olímpicos na modalidade. E eu lembro que quando eu cheguei na Colômbia, eu vi a torcida dos colombianos pelos atletas do LPO. Aquilo ali me fez arrepiar quando eu vi o público torcendo, chamando os atletas pelo nome, o ginásio lotado para torcer por eles. Nossa, aquilo ali fez meu corpo arrepiar e eu pensei: nossa, eu me encontrei, eu estou na modalidade certa. E nesse mesmo ano, no final do ano, eu vim para, não, aliás, no ano seguinte, eu vim para São Paulo, ano de 2001, né, para disputar meu primeiro campeonato brasileiro. Foi no Clube Hebraica, que é do lado ali do Pinheiros. Na época ainda tinha LPO, né, no Pinheiros, e no Pinheiros, perdão, no Hebraica, e minha primeira competição foi ali. Me lembro que eu fui campeão nacional júnior, né, nesse meu primeiro campeonato, e fui vice-campeão brasileiro adulto. Eu perdi nos critérios de desempate, né? Dali para cá, eu nunca mais perdi, né, uma competição aqui dentro do Brasil. Então, eu conquistei 14 títulos nacionais, né, sempre campeonato brasileiro. Alguns anos eu não competi, alguns anos não tivemos campeonato brasileiro, né? E eu consegui ser recordista em todas as categorias que eu passei. Então, minha primeira categoria foi até 69, mas por querer disputar os Jogos Pan-Americanos lá de 2003, eu ainda era um atleta júnior, eu resolvi descer de categoria. O que é descer de categoria? Eu pesava 69 quilos, a categoria mais baixa, o teto da categoria eram 62 quilos. Né? Essa competição, esses Jogos de 2003, a gente tinha 2 vagas para a equipe masculina, e na época o sistema de classificação era por Sinclair, que é uma tabela que compara os atletas de todas as categorias. Então, se faz um cálculo, né, e dá para equiparar atletas de categorias diferentes com base no peso que levanta e no peso corporal. Nesses critérios aí, eu estava em terceiro lugar e eu decidi descer de categoria. Então, na época, eu conversei com o meu treinador, que era o Davi Monteiro, né? E cheguei para ele e falei: professor, eu quero descer de categoria. A gente tinha acabado de vir de uma competição na Guatemala, onde eu tive que tomar muita água, comer bastante para competir na categoria até 77 quilos para ajudar a equipe, né? E logo depois dessa competição tive essa conversa com ele, onde ele me perguntou se eu tinha certeza disso. Eu falei para ele que sim. E a partir daí ele falou: vou te ajudar então com isso. A gente traçou várias estratégias, né? Tudo anotado, metas diárias, objetivos mais distantes, mas geralmente eram metas pequenas que eu tinha que alcançar todos os dias, né? E levei aquilo ali muito a sério. Eu tinha um caderno onde eu anotava meu peso corporal, para vocês terem uma ideia. Quando eu acordava, antes e depois do café da manhã, antes e depois do almoço, antes e depois do jantar, peso corporal antes de dormir, e aí iniciava o ciclo no outro dia, peso corporal acordar, para eu ter uma noção de quanto que o meu peso variava durante o dia e quanto que o meu metabolismo basal queimava enquanto eu dormia, para eu ter uma ideia de quanto tempo eu ia demorar para descer de categoria. Enquanto isso, né, é um trabalho à parte, eu tinha as metas diárias de treinamento,
onde eu tinha que alcançar essas micrometas. Como que eram isso? Tipo, 3 repetições com 80% do snatch, 2 repetições com 85%. E eu lembro que era muito difícil porque eu conseguia fazer esses pesos pesando 67 quilos, né, que era o meu peso natural, e na época eu estava em processo de perda de peso. Na época, eu era bem sequinho, né, então era difícil descer de peso, tinha que ser tudo muito bem planejado. A competição seguinte a essa do Guatemala foi na Venezuela, um campeonato que valia classificação, valia pontos para os Jogos Pan-Americanos. Eu lembro da galera ter ficado assustada quando me viu numa categoria até 62 quilos. E foi um start muito grande, porque eu estava em terceiro no ranking, e após essa competição eu passei a ser o primeiro do ranking brasileiro e consegui me classificar para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo de 2003. A partir daí começou a crescer uma vontade de participar dos Jogos Olímpicos, né, que seriam realizados em 2004. Para quem não entende muito bem como funciona, a gente tem 3 tipos de jogos aqui no Brasil, né, que a gente participa. Jogos sul-americanos, né, que é para a comunidade latina aqui da Sul-América. Jogos pan-americanos, que aí entra Caribe e Norte América também, né? E os principais, que são os Jogos Olímpicos. Para quem não sabe também, quando a gente fala em jogos, é uma competição que reúne todas as modalidades olímpicas e, no caso do Jogos Sul-Americanos, às vezes até tem modalidades não olímpicas, mas todas as modalidades olímpicas são englobadas nesses jogos, tá? Então, os Jogos Sul-Americanos são os terceiros jogos, né, mais importantes, Pan-Americano o segundo, e os Jogos Olímpicos o primeiro. E todos esses jogos acontecem a cada 4 anos. Então, esse ano passado a gente teve Jogos Sul-Americanos, esse ano a gente tem Jogos Pan-Americanos, e 2024, né, no ano que vem, a gente vai ter os Jogos Olímpicos de Paris. Então, todos esses ciclos duram 4 anos. E a gente se prepara para todos esses ciclos visando o principal, que é os Jogos Olímpicos. Então, em 2004 eu fiquei pelo caminho, não consegui, né, classificação, e aí, por ter chegado perto, não chegado perto, né, por ter tido a possibilidade de tentar, pelo menos, participar das classificatórias para essas Olimpíadas, na minha cabeça acendeu a possibilidade de participar de Olimpíadas. Aquilo ali passou a ser um sonho, uma meta de vida, e eu passei a acreditar todos os dias que eu conseguiria ir para as Olimpíadas, né? Então, a partir dali começou a saga, né, dos 4 anos de preparação para chegar a tentar uma vaga para as Olimpíadas de Pequim, que seriam na China, 4 anos seguintes. Então, comecei a treinar visando isso. Mas uma coisa que me deixou sem possibilidade também foi que eu não consegui manter a categoria até 62 quilos, né? Então eu saí dessa categoria em 2003, eu fui campeão brasileiro, então no Campeonato Brasileiro de 2003 eu fiz 117 quilos no snatch, 137 quilos no clean jerk, né? No caso, aqui no Brasil, o snatch a gente chama de arranco e o clean jerk de arremesso. Esses recordes foram feitos em 2003, eles nunca foram batidos, né? E eles caíram em 2017, quando as categorias mudaram. 17, 18, se não me falha a memória. 18, isso, 2018, quando as categorias mudaram, esses recordes deixaram de existir, né? Então, em 2004,
eu voltei para a categoria até 69 quilos, né? E dali eu queria disputar as Olimpíadas nessa categoria. Então, em 2005 foi um ano transitório. 2006 a gente teve os Jogos Sul-Americanos na Argentina. Em 2007 a gente teve os Jogos Pan-Americanos no Brasil. Competi bem, fiquei a pouco da medalha. E em 2008 consegui a classificação para as Olimpíadas do Rio, né? Foi bem sofrido, bem sofrido. A confederação, nesse momento, sofreu uma intervenção do Comitê Olímpico, supostamente por corrupção, e a confederação ficou em intervenção por alguns meses, e durante esses meses, os recursos da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso ficaram retidos, tá? Ficaram congelados, e toda a ajuda que a gente tinha da confederação deixou de existir. Desculpa, deixa eu tomar uma água. Foram meses bem difíceis. Os atletas de todas as modalidades estavam indo para a Ásia para fazer aclimatação, e a gente estava treinando aqui no Brasil. Eu treinando, fui o único classificado no levantamento de peso em 2008, né? Eu lembro que eu fiz a minha preparação no Pinheiros. A gente, para tentar sanar esse problema, a gente fez treinos noturnos, e até de madrugada a gente treinava para tentar driblar o efeito do jet lag que teria quando chegasse em Pequim, né? Então a gente chegou em Pequim, acho que 3 dias antes da competição, ou 4 dias antes da competição, alguma coisa assim. Foi bem próximo. Chegando lá, eu estava acho que 2 quilos acima da categoria, e não é muito, mas por causa da comida, alguma coisa assim, do clima, tive uma constipação, não consegui ir no banheiro de jeito nenhum. Aí comecei a ficar bem preocupado ali, e aí passei no médico, eles me deram um medicamento e isso foi resolvido. Mas eu tive um outro problema, que era o meu calçado específico. Antigamente a gente chamava de bota, hoje em dia de sapatilha. Estava bem desgastado e era difícil conseguir com recurso. Imagina a gente que estava sem recurso, porque, como eu falei, havia tido essa intervenção na confederação, né? Então, por falta de sorte, eu competi muito bem no snatch, bati o recorde brasileiro, 135 quilos, né? Por pouco eu não fiz o 137 na última, ficou um pouquinho à frente. E no clean jerk abri de 155, fiz bem. Na segunda com 162, 165, não me recordo bem. Esse sapato, ele estava instável e ele balançou, tive uma entorse no joelho, né? E tive uma fissura da cápsula do joelho, onde tive extravasamento de líquido sinovial. Depois disso eu fiquei 5 meses afastado em fisioterapia para me recuperar, né? E tinha sido tudo muito mágico, eu me lembro disso. A abertura foi muito linda e tudo, a competição estava sendo incrível, e por infelicidade aconteceu isso, né? E aí, naquele momento, depois que eu coloquei a cabeça no lugar, eu passei a pensar que eu precisava ir para mais uma edição de Jogos Olímpicos. Então, de novo, começou essa saga de treino, né? Então, mais um ciclo de 4 anos, estava bem, estava me sentindo bem pra caramba. Aí participei dos Jogos Sul-Americanos, não me lembro onde foram, em 2010, da Colômbia, Medellín, 2010, 2011, Guadalajara,
competi bem pra caramba, mas machuquei o punho, né? E no final de 2011 tive que fazer uma cirurgia, o escafoide estava quebrado e já não estava fácil para tentar classificação para 2012 e por causa dessa lesão ficou praticamente impossível. Então pensei, né? Pô, vou ter que aguentar mais um ciclo, mais 4 anos. E durante esse ciclo eu vi bastante, né? Que eu já estava velho, que eu não conseguiria e isso foi para mim um motivo para seguir em frente. Foi um combustível diário, as pessoas falando que eu não conseguiria porque eu já estava velho, né? Em 2016 eu tinha 33 anos, 33. E eu estava ouvindo isso, que eu já estava velho e não ia dar. Eu gosto de falar, quando eu converso sobre isso com as pessoas, que eu só fui porque falaram muito para mim que eu não conseguiria ir. Eu usei isso daí a meu favor, né? Então, a preparação não foi fácil. Por estar mais velho, a recuperação dos treinos já não era a mesma, né? Então, a gente fazia 3 treinos diários. Para me recuperar desses 3 treinos era um negócio difícil, difícil. Aqui no Brasil a política é de coibir antidoping, né? A gente sabe, abrindo o jogo aqui, que em muitos países os atletas eles têm apoio para burlar o sistema de doping, né? E aqui no Brasil a regra é coibição, não pode, não pode. Então, para se recuperar desses treinos só no arroz com feijão era muito difícil, muito difícil. E em 2015, durante os treinamentos, eu comecei a sentir uma dor muito forte no cotovelo. Eu me lembro que fiquei de fora dos Jogos Pan-Americanos, né? E aquilo ali para mim foi um banho de água fria, porque eu pensei, poxa, se eu não consigo ir para os Jogos Pan, como que eu vou conseguir ir para os Jogos Olímpicos? Ainda mais com essa dor que está me incomodando muito aqui. Né? E doía tanto que meu cotovelo não se estendia, ele ficava flexionado. Né? Para eu conseguir estender, eu tinha que fazer muita soltura no bíceps e no tríceps. Eu lembro que eu falei, né, para os meus colegas de treino que devia estar quebrado o cotovelo, porque não é possível doer tanto assim. Eu nunca tinha sentido uma dor tão forte durante os treinos, né? Mas passou, a gente foi para concentração no Rio, em Guaratiba, a gente tinha um alojamento, o ginásio de treinamento e o refeitório no mesmo local. A gente ficou lá por 3 meses treinando e uma semana antes da seletiva para as Olimpíadas, que seria um evento teste, que seria realizado no Rio de Janeiro, eu fiz uma ressonância. Quer dizer, 2 semanas antes, fiz uma ressonância e uma semana antes eu fui chamado no consultório do médico. Ele olhou, né, e me chamou no consultório dele, eu fui. E quando chegou lá, ele me falou assim que eu ia sair de lá engessado, porque a cabeça do rádio estava com uma fratura completa, era uma fratura por estresse, né? Ali o meu mundo caiu, foi um momento muito difícil, mas ele falou que teria uma outra competição, né? E eu teria a possibilidade de tentar a classificação aí. E esse campeonato seria na Colômbia, né? País onde foi a minha primeira competição. Eu fiquei 3 semanas de gesso, né? Gesso do punho até o ombro. E na terceira semana eu fui tirar o gesso, o médico me deu alta. Imediatamente eu voltei a treinar com a seleção, com esse foco, né? De competir bem na Colômbia para conseguir a classificação. Então, todo dia eu treinava pensando nisso, dormia pensando nisso, e enfim chegou essa competição, né?
onde o snatch eu só consegui cumprir tabela, não foi nada do que eu imaginava, até porque tinha uma insegurança ainda com o cotovelo, né, que tinha tirado o gesso 2 meses antes, então estava inseguro ainda, e aí eu falei, putz, cara, eu tenho que competir muito bem no clean and jerk, no arremesso, porque a minha chance está aí. Então, eu fui competir e fui com muito sangue no olho. Eu abri de 180 quilos, fiz bem. Na segunda tentativa, a faixa de joelho desenrolou, eu pisei em cima dela, me desequilibrou, eu perdi a tentativa, 185. A gente aumentou a 188, que era recorde brasileiro na época, e consegui fazer. Lembro que a sensação de conseguir fazer aquele peso, a sensação de superação ao realizar aquele levantamento foi tão grande que eu explodi na comemoração, né? Vibrei muito, muito, muito depois daquilo ali. E após a competição veio a notícia de que eu tinha conseguido me classificar para as Olimpíadas do Rio. Lembro que eu estava pisando em nuvens, pisando em nuvens. Foi um sonho realizado ali. Eu fiquei mais feliz do que quando eu me classifiquei para a primeira Olimpíada. E quando a gente voltou para a preparação e tudo mais, mas ali já estava muito aliviado. A gente foi para... Quando a gente entrou na vila, é que eu comecei a acreditar, né? Que eu realmente estava nos Jogos Olímpicos. Eu me lembro como se fosse hoje, não como se fosse ontem, como se fosse hoje, a sensação de subir a plataforma nos Jogos do Rio. Eu lembro que quando eu subia, estava minha família lá acompanhando, os amigos, todo mundo vendo pela TV. A minha vontade era não descer de lá, era continuar e queria que aquele momento durasse mais tempo. Cada levantamento, né, você tem 1 minuto para concluir e você tem 3 tentativas para o snatch, 3 tentativas para o clean and jerk. Então você treina no mínimo 4 anos para passar 6 minutos em cima da plataforma. E nesse caso aí de 2016 foram 8, né? Foram 8 anos de batalha para alcançar esse objetivo, né? Então nunca foi fácil, mas a vontade de alcançar esse sonho sempre foi muito maior do que qualquer outra coisa. Então, o primeiro passo para você que quer alcançar seu objetivo é acreditar com toda a sua alma, todo o seu coração. O segundo passo é lutar todos os dias para alcançar esse objetivo, tá? Então, não vão faltar pessoas para te dizer que é impossível, não vão faltar pessoas que vão rir do seu sonho, não vão faltar pessoas que vão pisar em cima de você como se você fosse um degrau para subir na sua frente, né? Mas você precisa ser resiliente, você precisa acreditar mais que qualquer um, tá? Se você esperar alguém acreditar em você, se você não acredita em você mesmo, vai ficar impossível alcançar o seu sonho, o seu objetivo. Então, mais uma vez, a primeira coisa é acreditar que você é capaz, a segunda é lutar para alcançar seu objetivo, tá bom? Falei bastante, né? Desculpa, mas eu gosto de falar um pouco dessa minha trajetória, tá? E siga aqui, acompanhe a gente no canal, vai ter conteúdo denso de LPO, tá? Então, eu sempre digo que eu vou abrir o jogo de verdade aqui, vou falar os detalhes, não vou esconder o jogo aqui do LPO.
Então, se você quiser saber, ficar por dentro da modalidade, aprender um pouco mais a respeito da modalidade, essa experiência que eu acumulei durante esses 23 anos treinando, eu vou tentar transmitir para você aqui da melhor forma possível, tá bom? Obrigado por acompanhar, se você ficou até aqui, se inscreva aí no canal para a gente continuar gravando esses vídeos aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.